Uma boa noite, queridos amigos, e dependendo de quando você estiver me assistindo, um bom dia e uma boa tarde. Estamos começando a gravação de mais uma live. A nossa proposta de conversa hoje, será em torno de personalidade, onde a grande questão que fica é como lidar com personalidades difíceis sem adoecer. Como lidar com personalidades difíceis sem adoecer. Nessa direção, se surgem inúmeros desafios, e que colocam a gente na necessidade de elaborarmos relacionamentos, interações, muitas vezes interações familiares, e quanto mais próximo e íntimo for a natureza da relação, maior o desafio para o sujeito saber se posicionar na interação com essa pessoa. Se ela for um cônjuge, então, se ela for o chefe, enfim, dependendo da condição e da situação em que essa pessoa esteja na relação, ela estabelecerá desafios diferenciados, onde a pessoa será convidada a elaborar para melhor se colocar, de modo a nessa colocação, ela não adoecer, ela não entrar numa linha de interação que, como consequência desse tipo de convivência, ela venha a adoecer junto. Eu queria então, nesse início, trabalhar aqui ideias gerais dos transtornos de personalidade, me valendo como referência o DSM-5, que é um compêndio de classificação de transtornos mentais, conhecido, validado e aceito pela ciência, e que eu quero apenas tomar como parâmetro para a gente, de repente, aqui olhar, conversar aqui sobre um olhar geral sobre os transtornos existentes, a gente dá uma pincelada em cada um. Então, lá no DSM-5, é colocado os transtornos de personalidade, eles são divididos em 3 grupos. Grupo A, B e C. O grupo A, ele vem caracterizado por comportamentos estranhos e excêntricos, Então lá você tem o transtorno de personalidade paranoide, você tem o esquizoide e você tem o esquizotípico. Basicamente, o transtorno de personalidade, eu creio que vale aqui também a gente rapidamente problematizar o que seria transtorno de personalidade. Personalidade são traços que, no seu conjunto, caracterizam o nosso modo de ver, perceber e se comportar diante da vida, ok? Logo, a formação da nossa personalidade, ela recebe influência de fatores genéticos, biológicos, mas sem sombra de dúvida do contexto ambiental, do ambiente onde o sujeito está inserido. Ora, esse ambiente, essa convivência e essas vivências em contato e conexão com predisposições genéticas herdadas, o produto final disso desencadeia na formação da nossa personalidade, que, repetindo, é o conjunto de traços e características que caracterizam a nossa maneira de ver, perceber e se comportar diante da vida, ok? Então, levando isso em consideração, não podemos dizer que uma atitude isolada corresponda à personalidade,
mas é certo que todas as nossas atitudes, direta ou indiretamente, elas apresentam conexão com essa característica geral daquilo que define a nossa personalidade. Então, com isso em mente, agora sim, vamos partir aqui para ver as classificações. E aí, obviamente, surgindo dúvidas, a gente vai conversando. Eu estava aqui no grupo A, né, dos transtornos definidos no DSM-5. Então você tem o transtorno paranoide, que é aquela pessoa caracterizada por uma suspeita e uma desconfiança constante em relação às outras pessoas. Você tem o transtorno esquizoide. Esse é um transtorno diferenciado, por favor, não confundam com esquizofrenia. A esquizofrenia é caracterizada pelo rompimento completo do sujeito do seu contato com a realidade, porém, no transtorno esquizoide, o contato do sujeito com a realidade ainda está presente. No entanto, seu comportamento é caracterizado por pensamentos mágicos, por muita desconfiança, por elaborações internas patrocinadas, sobretudo, pela sua própria imaginação e sensações, provocando nele muitas suspeições no seu relacionamento interpessoal, tanto quanto produzindo comportamentos estereotipados, esquisitos, né? É como aquele estilo Fantástico Mundo de Bob, né? Que cria uma realidade paralela, mas que não furta o sujeito completamente da realidade. Mas geralmente são pessoas que têm dificuldade de estabelecer vínculos, porque como apresentam comportamentos estranhos, eles acabam tendo resistências para se entrosar, né? E tem também o esquizotípico, que passa por uma linha muito parecida. Só que o esquizoide, ele é um pouco mais caracterizado pela retração dele mesmo com as relações interpessoais, e o esquizotípico, ele também tem dificuldade de relações interpessoais, ele também se diferencia da esquizofrenia, porque não é uma pessoa que perde o contato totalmente com a realidade, mas em função das suas esquisitices, ele acaba não encontrando compatibilidade para interagir com as pessoas. As próprias pessoas evitam como sendo um sujeito estranho. Porque também, assim como o esquizoide, ele é uma pessoa que vive estranhezas nas suas sensações, nos seus pensamentos e que, consequentemente, contagia a sua visão de mundo. O grupo B, lá no DSM-5, tá? Ele já é caracterizado pelas pessoas dramáticas, pautado pelo viés emocional, né? Obviamente no sentido da distorção, né? Nessa direção, nós temos o transtorno de personalidade antissocial, né, que são as pessoas, são aqueles que, pelo seu comportamento, eles entram numa linha de confrontação a tudo aquilo que se estabeleça como autoridade. Eles são transgressores natos daquilo que seja norma, regras, e constroem o seu comportamento relacional pela via da agressividade, da afronta, de tudo aquilo que se coloca para contrariar suas próprias vontades, né? Tem o transtorno de personalidade borderline, né? Borderline a gente tem que pegar pelo seu significado, que vem da linguagem inglesa e que significa limítrofe.
é a pessoa que caminha no limite, na área limítrofe da expressão dos seus sentimentos. Os arroubos de cada expressão são sempre muito intensos. E ora se manifestam na forma de ansiedade, ora de depressão e ora de raiva. E tudo isso podendo durar horas ou dias ou até semanas, né? O borderline, ele às vezes é confundido com o transtorno bipolar, mas eu creio que a grande diferenciação da bipolaridade para o borderline esteja justamente na duração da manifestação intensa das emoções. Enquanto o borderline passa por períodos mais prolongados na manifestação dos seus quadros, seja o quadro ansioso ou depressivo, o borderline ele fecha ciclos mais curtos, ou seja, apresentando uma instabilidade emocional maior. É o famoso Veneta, do nada ele muda. Muito caracterizado por um vazio interior, que por conseguinte, com todas essas características, acaba gerando uma instabilidade nas relações, porque fica difícil sustentar uma estabilidade, visto que as expressões emocionais são muito difusas e caracterizadas por muita intensidade. E também uma das características, né, do borderline é a forte propensão para a autodestruição. Seja pela via da autossabotagem de coisas que seriam boas para ela, seja pela via da automutilação e, em alguns casos, até mesmo o suicídio, ok? Você tem também o transtorno de personalidade histriônico. O transtorno de personalidade histriônico é a pessoa altamente carente e que instintivamente elegeu a excentricidade e o barulho e um forte viés de teatralidade e dramaticidade como forma de chamar atenção. Então tudo é muito cênico, né, no histrionismo, né? São sofrimentos e padecimentos que é muito típico de apenas as pessoas de fora do relacionamento próximo dessas pessoas acabarem caindo na pegadinha, mas quem conhece acaba percebendo cedo o exagero, né, presente nas manifestações e nos comportamentos, né, no modo como funciona o transtorno de personalidade histriônico. E a Angélica coloca aqui: quero muito chegar à velhice com sanidade mental, mesmo hoje cuidando de um autista, da minha mãe bipolar e com toque e início de Alzheimer, e ainda uma adolescente na mesma casa. Querida Angélica, que baita desafio, viu? Que baita desafio. Esse é o tipo de caso que, inclusive, eu quero poder entrar, tá, Angélica? Mais aqui para a segunda etapa do nosso tempo de conversa, que é criar propostas e leituras de como a gente pode lidar com esse tipo de contexto sem surtar, sem se desencaminhar ou sem adoecer juntos. Então, voltando aqui, falamos do borderline, do histriônico e nesse grupo B ainda do DSM-5, ninguém menos que o transtorno de personalidade narcisista. Esse, inclusive, eu tenho várias lives gravadas sobre narcisismo, sobre mãe narcisista, sobre pais narcisistas, sobre cônjuges narcisistas. Por favor,
Se vocês desejarem e quem identificar esse tipo de problema no seu campo relacional, acesse o meu canal no YouTube, o canal Felipe Nazarete, digita lá narcisista e você vai ver bastante material lá para entender, para clarear, para direcionar a mente, ok? A personalidade narcisista é não só a mania de grandeza, mas essa mania de grandeza ela está relacionada a comportamentos autocentrados. Não apenas na direção de a pessoa se achar melhor do que as outras, mas também na direção da pessoa só visualizar ela e as suas próprias questões e problemas em detrimento de qualquer outra pessoa. De modo que as maiores dores são as dela, os maiores sofrimentos são as dela. Logo, tudo nesse mundo pode esperar e apenas as importâncias dela são a prioridade. E às vezes é nesse nível de manipulação e chantagem emocional que caracteriza muita relação de filhos para com pais, de pais para com filhos, de marido para com mulher e de mulher para com marido. E aí nessa direção não tem como deixar a relação algo tremendamente tóxico, porque para o lado não narcisista conseguir sobreviver e ter a boa vontade do narcisista, ela precisa praticamente se anular e sempre priorizar a vontade e as importâncias do narcisista sob pena de receber uma saraivada de maus tratos e de argumentos manipulativos na direção de jogar na cara uma série de situações. Então é de fato um transtorno de personalidade muito complicado para se conviver. E aí vem também o grupo C. O grupo C mais caracterizado pelas pessoas ansiosas, apreensivas e com a autoestima e a autoconfiança deficitária, né? Portanto, existe o transtorno de personalidade esquivo, que é a pessoa com uma fobia de contato social, de modo que toda a vida dela é engendrada na direção para não falar, não interagir, ou seja, se tornando comportamentalmente esquivo na sua maneira de ser e de tratar. Tudo é muito conciso, tudo é muito resumido, às vezes a dificuldade de olhar nos olhos, sempre apresentando um certo desconcerto em função de uma fortíssima sensação da iminência de rejeição. Temos também o transtorno nesse grupo de personalidade dependente. São aquelas pessoas que desenvolvem uma autoimagem tão depreciativa, que tiveram uma concepção de eu formada de forma tão frágil e negativa, que elas desenvolvem uma mentalidade e maneira de ser de só se conceberem completa ou com força para se decidir e se orientar se elas tiverem o respaldo ou a companhia de alguém. Então, elas começam numa relação de hiperdependência com os pais e quando se desvinculam deles é para estabelecer uma relação de dependência com o cônjuge, né? Mas dificilmente apresentando uma autonomia de caminharem com as próprias pernas e tomarem decisão a partir de si mesmas, né? Nessa direção, você tem também o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo.
Aqui está a característica daqueles que possuem o famoso perfeccionismo. Sim, são pessoas caracterizadas por uma rigidez cognitiva e sentimental, presas a formas, detalhes e minúcias, conduzindo-as, portanto, para uma mentalidade obsessiva e que gera muito desgaste, pois elas têm dificuldade de se desvencilhar de temas simples e acabam, em cima disso, criando grandes desgastes internos, psicológicos, porque nessa maneira acelerada de estar sempre pensando e sempre querendo a coisa numa perfeição e numa simetria perfeita, elas então acabam se desgastando e se consumindo de muitas formas. Bem,